Acho que não dá. Beleza, vai lá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Leles, aqui do Guia do Estudante, e essa é a nossa primeira live especial do Enem. Bom, começou a semana mais importante do ano, imagino que vocês estejam ansiosos, que vocês devem chegar todo dia em casa e falar: pelo amor de Deus, troca o DVD que essa prova me faz sofrer, o coração não aguenta, mas calma, a gente está aqui para te ajudar. Durante ao longo dessa semana e da próxima, nós vamos falar dos principais temas que vão cair na prova, tirar a dúvida de vocês. Então, fica à vontade para marcar seus amigos aqui na live, mandar suas perguntas. A gente está aqui para te ajudar e vai dar tudo certo. Hoje, o tema vai ser as provas do primeiro dia, então linguagens e ciências humanas. E nós vamos falar sobre as possíveis questões, dar dica, tirar dúvidas. Quem está aqui para ajudar vocês aqui conosco é o pessoal do Colégio Poliedro, a Letícia Moroso, professora de português, o Daniel Gomes de filosofia e o Rafael Santesso de história. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui conosco hoje nessa live. E vamos começar, né? Então, os temas que podem ser abordados aí de linguagem, ciências humanas, eles são bastante abrangentes, né? Mas a gente sempre consegue identificar alguns assuntos aí que são recorrentes, como cidadania, direitos humanos e outras temáticas sociais, né? O que eu acho bacana para a gente abrir a nossa live aqui? Quais outros temas vocês podem indicar para que os alunos fiquem atentos? No caso de filosofia, eu diria sempre para eles estudarem a filosofia grega, que ela sempre aparece, né? No caso de filosofia, a gente estimula que mais ou menos 50% das questões são questões assim mais diretas, que cobram filósofos e tal, e 50% das questões são questões mais interpretativas. Então, das questões mais diretas, que cobram mais os filósofos, a gente recomenda que eles sempre dêem uma olhada, em primeiro lugar, na filosofia grega, que sempre aparece Platão, Aristóteles, os pré-socráticos. Eu acho que é uma coisa que eles não podem deixar de ver nessa última semana, já que tem que revisar alguma coisa, né? É uma boa aposta. E pensando aí que é questão de diversas áreas como política, economia, situação internacional, cidadania, qual que é a importância nesse momento do estudante que está se preparando para o Enem? Dar uma olhada em leitura de jornal, revista, site? Então, Gabriel, eu acho que isso é uma coisa, é importante que o aluno esteja ciente, né, dos principais acontecimentos, é importante que ele tenha uma noção sobre o panorama. Agora, ao mesmo tempo, é válido ressaltar que não precisa desesperar o aluno. Ou seja, ele não precisa acordar uma hora mais cedo toda manhã, debulhar um jornal, ler todas as matérias, ler mais do que um jornal, ler uma revista. Afinal de contas, todos esses temas, quando eles são abordados ou como um plano de fundo, né, para detalhar, por exemplo, uma questão, um aspecto político, no caso da história, comparar com algum momento político importante, mas jamais, em hipótese alguma, o Enem cobra do aluno, né, que ele tenha um conhecimento sobre um evento específico atual, ou seja, do calor do momento, né? Até seria muito complexo cobrar do aluno esse tipo de percepção, que seria difícil, né, para qualquer outra pessoa ter uma clareza sobre os eventos atuais. Legal. Eu acho que, além disso, o Enem, ele espera muito que... Ele cobra muito do estudante como cidadão. Então, ele vai abordar temas que fazem parte da vida desse estudante, como na parte de linguagens, né? Como música, como teatro. Então, além desses assuntos, né? Como política, etc., eu acho que, pelo menos na área de linguagem, vai mais para esses textos do dia a dia. Legal. Só lembrando o pessoal que está assistindo aqui a nossa live, fiquem à vontade para mandar perguntas. Ao final aqui, a gente também vai tirar as dúvidas de vocês aqui com os professores. E marquem os amigos. Tem um amigo seu que você sabe que está aí na internet, está mexendo no Facebook, deu aquela escapadinha dos estudos. Marque ele aqui, fala para ele ver a live que vai ajudar muito ele nesse momento. Vamos lá para mais uma pergunta, né? Agora, falar de enunciado do Enem, né? A gente sabe que costumam ser longos, né? Mas que eles podem revelar muita coisa, ajudar ali na hora de dar uma resposta. O que eu queria saber de vocês agora? Como que o aluno, na prova, ele pode aproveitar o conteúdo que está na pergunta na hora de resolver uma questão nessa área de linguagens e ciências humanas? Então, Gabriel, uma dica que eu sempre costumo dar para os alunos é que eles, pelo menos ao terminar de fazer a leitura do texto, sempre chequem a referência.
ali na referência onde você tem o nome do autor, o título do livro que foi retirado, aquela obra, às vezes a publicação, o ano da publicação. A partir dali, se você souber fazer as perguntas certas, você já consegue extrair muitas informações. Então, isso é uma coisa que muitas vezes passa batido e já faz uma grande diferença na hora da leitura do aluno. Para a prova de linguagens, eu também reforço sempre olhar a referência, porque você consegue saber quem enuncia aquele texto, qual a condição de produção daquele texto e para quem esse texto é direcionado. Isso faz toda a diferença. Outra coisa também que eu acho relevante é que muitas vezes o aluno fica em dúvida entre duas alternativas, né? Porque muitas vezes uma delas faz sentido, de acordo com o texto, mas não responde ao comando. Então, verificar o comando do enunciado é muito importante também. Eu diria também para tomar cuidado que as provas de humanas, de filosofia, elas costumam bater de frente com um senso comum. Então, às vezes, existe um senso comum sobre o filósofo X e ele coloca um texto de propósito com o filósofo falando o oposto do que as pessoas estão acostumadas, o senso comum. Então, tomar muito cuidado. E, às vezes, assim, se você tem um conhecimento prévio e o texto está dizendo o oposto, vai no texto, não no seu conhecimento prévio. Até mesmo porque, historicamente, a prova do Enem é uma prova onde ela deixa muito claro se você precisa retirar a informação do texto ou se o texto está ali como uma espécie de um suporte. Então, se você olhar para a matéria de história, muitas vezes o Enem não é uma prova que vai te exigir uma carga extensa de conteúdo ou uma carga complexa do conteúdo. Mas pode aparecer sempre um texto que ele está ali, como uma ajuda, como um auxílio, né? Como um suporte, como eu disse anteriormente, que vai fazer com que você, né, retome alguma linha de pensamento fundamental para responder o que foi perguntado. O que a Letícia disse é essencial. O texto do enunciado sempre diz a partir do autor, sobre o texto apresentado, quando ele te exige que você retire essa informação do texto. Quando não, ele simplesmente se isenta. Vamos aproveitar que a gente puxou esse gancho da história para falar desse tema na prova, né? O que é legal na parte de história para o aluno dar uma refrescada na memória? É bacana ele fazer uma tabela para lembrar os momentos e datas? O que você recomenda como uma estratégia? Então, Gabriel, momentos e datas é uma coisa que, historicamente, pelo menos aí nos últimos 15 anos dos vestibulares, tem cada vez mais saído, né, como um assunto a ser cobrado. O que os vestibulares vêm cobrando, e o Enem exerce um papel fundamental nesse processo, é que você tem uma compreensão e um raciocínio histórico. Portanto, eu acho que agora talvez não seja a melhor hora do aluno, né, pensar no conteúdo em si. O Enem é uma prova que, acima de qualquer coisa, cobra isso que a gente veio falando, né, até agora. A interpretação de texto, cobra que o aluno leia com atenção. Então, talvez a melhor alternativa para o aluno agora seja pegar questões anteriores, dos anos anteriores, até para que ele possa se tranquilizar, até que ele possa, por exemplo, praticar essa questão da leitura. Então, a gente sempre trabalha isso com os alunos dessa época. Pega o enunciado, lê o enunciado com calma, perceba o que o enunciado está te pedindo, leia as alternativas com calma. Eu acho que talvez para o Enem em específico, o conteúdo não é a questão mais importante. Bacana. Em relação à geografia agora, vamos pular para um outro tema. Pergunta parecida, o que é bom o aluno recordar? É bacana ele focar nos aspectos da geografia, cartografia, geopolítica? O que é importante nesse momento para ele? Olha, Gabriel, a gente aqui não tem esse conhecimento mais profundo sobre a geografia, né? O que a gente pode dizer para vocês é que, pela nossa experiência, principalmente na hora que a gente corrige a prova ao lado dos professores de geografia, é que existem algumas questões que acabam se confundindo entre sociologia, geografia, compreensão, né, desses fatos políticos recentes. Então, dentro do escopo do que a gente tem o conhecimento sobre a geografia, a gente sabe que essas são matérias muito abordadas. Talvez valha a pena, e seja válido, né, avisar para quem está assistindo, que a prova do Enem não é uma prova onde claramente isso aqui é história, sim, isso aqui é português, isso aqui é sociologia. É uma prova que mescla um pouco os assuntos. Então, talvez, né, pensar na geografia dessa forma mais ampla. Bacana. Vamos um pouquinho para as perguntas do pessoal que está aqui acompanhando a gente. A gente tem uma pergunta bem bacana aqui da Yasmin Bonfim. Vamos lá. Filósofos contemporâneos, os textos deles podem trazer intertextualidade com os eventos atuais? Sempre trazem, né? Um filósofo que o Enem gosta muito é o Habermas, por exemplo. E já apareceram mais de uma vez, acho que umas 3 vezes nos últimos 5, 6 anos,
questões, colocando textos do Habermas sobre democracia, sobre participação política, e claro que repensando o contexto atual. Como o Rafinha falou, nunca é uma coisa direta. Não cai no Enem o que aconteceu ontem, o que aconteceu semana passada, qual foi o evento, sempre numa abordagem mais interpretativa. Então, assim, Foucault, Habermas, esses filósofos mais contemporâneos. O ano passado caiu um texto do Adorno, da Dialética do Esclarecimento, para você pensar a questão da liberdade de escolha nos dias de hoje como uma ilusão. Então, nesse aspecto que aparece. Nunca de maneira direta, assim, isso é uma coisa que é importante deixar claro. Ó, isso aconteceu ontem na Espanha. Não, mas na forma de texto, de interpretação. Bacana. Ó, aqui o pessoal também está ansioso pela redação. Aqui a Vanessa Lira, a Gabriela Silveira, todos eles estão perguntando para vocês darem um palpite do tema. Eu sei que é meio polêmico, aquela pergunta que vocês devem ouvir todo dia em sala de aula, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham que pode cair esse ano? Então, é sempre complicado, né, tentar adivinhar o tema da redação. Eu, sinceramente, não tenho um palpite, assim, o que o pessoal tem falado é muito de ou meio ambiente, sustentabilidade, ou temas ligados à saúde. Parece que o pessoal está apostando numa isenção aí de temas muito polêmicos, políticos, mas não tenho certeza de nada. Eu acho que é muito importante deixar claro, assim, tenho muitos amigos e parentes que corrigem redações de vestibular e todos eles são unânimes de que saber o tema não é uma coisa muito importante. É verdade, porque no fundo você já viu aquele tema em algum lugar, né? É de que no vestibular são poucas linhas, né? Quantas linhas que são? 30. 30 linhas. No fundo, o que você tem de informação dos textos já é mais do que suficiente. Do que, você concorda? E se você está vivendo em nossa sociedade, você já se deparou com aquele tema em alguma medida. Eu acho que a maior dica é simplesmente olhar para o texto e falar como esse texto se relaciona com a minha vida, né? Acho que isso é mais importante do que saber o tema. Sim. Vamos puxar um pouco agora para a parte de linguagem, né? Tem uma dúvida muito recorrente, a gente recebe muito do pessoal que acompanha, que o guia, em relação às ambiguidades, figuras de linguagem. Que dica que a gente pode dar para eles ficarem atentos nessa hora, no momento da prova, e não pisar na bola? Tá, eu acho que é muito recorrente que o Enem cobre mais a função da linguagem, né? Porque seria uma visão mais macro do texto. Isso, às vezes, aparece de maneira objetiva e bem clara, assim, qual é a função, mas na maioria das vezes nos textos interpretativos, nas questões interpretativas, né, que são a maioria, isso vai aparecer de maneira mais indireta. Então, de novo, né, quem enuncia esse texto, para quem esse texto é direcionado, qual a condição de produção desse texto, né, e a partir daí, com esse olhar macro, sempre interpretativo, que o aluno vai conseguir responder a questão, porque como a gente, né, vem reforçando, é muita interpretação de texto, bastante mesmo, e muita atenção ao enunciado. Ainda nessa parte assim de interpretação, tem a questão da gramática também. Tem muita gente que fala, poxa, eu tenho mais facilidade com interpretação de texto, eu tenho mais facilidade com gramática. Quem está com essa dificuldade na área da gramática, né? Então, de que forma elas vão aparecer essas perguntas? Como que eles se preparam? São poucas questões que vão abordar a norma culta, assim, cobrando a gramática mesmo do aluno. Quando isso aparece mais dando enfoque aos elementos coesivos, como conjunções ou pronomes demonstrativos, porque eles são elementos que contribuem para a sequência textual, né? Para coesão e para coerência. Então, o aluno, se ele consegue identificar esses elementos, ele vai conseguir responder a questão. Mas, quando a gente pensa em aspectos linguísticos na prova do Enem, o que chove é variante, né, linguística. Então, é importante que o estudante saiba que, no Brasil, há várias variantes da língua portuguesa e que a norma culta é só mais uma variante. Apesar de ser a variante de mais prestígio, é apenas mais uma variante. Isso é o que chove quando a gente pensa em aspectos mais linguísticos na prova do Enem. E quando são questões que elas abordam trecho de música, tirinhas, outros tipos textuais, qual que é a dica nesse momento? Eu acho que o Enem cobra muito gêneros textuais que vão envolver, além do texto verbal, texto visual. E aí, qual que é o lance do aluno perceber que relação de sentido esses dois textos juntos produzem, né? Então, é uma relação de contradição, é uma relação, na verdade, de oposição ou de reforço de uma ideia. Qual é o efeito de sentido que esses dois textos, tanto o texto verbal quanto o texto visual, eles juntos, o que eles produzem? Desculpa interromper, Gabriel, mas isso é importante, inclusive, para a prova de história, porque
O Enem ele costuma sempre abordar na prova de história de uma forma mais ampla, né, o que eles chamam da área temática deles, essa questão de arte, né? Então, por exemplo, o Enem não faz uma cobrança de história da arte no sentido conceitual, estilístico de cada um dos eventos artísticos. Mas ele normalmente te concede uma obra, seja uma fotografia, seja um quadro, seja elementos ligados, por exemplo, à cultura patrimonial, como já foi alguns anos atrás, e ele pede que a partir daquele texto não verbal você, né, enumere algumas questões ou que você elucubre uma resposta. Eu acho que isso que a Letícia está falando é fundamental, porque o texto não verbal ele é um texto. Então, se o aluno, né, não tiver ali a postura de lidar com aquilo como um texto, né, de parar, olhar a imagem, enumerar os elementos, pensar o que constitui aquela imagem. O que a gente muitas vezes encontra são os alunos que veem nas imagens uma espécie de ilustração da prova, né? Então, e não, tem que entender que a imagem não está ali para fazer a prova ser bonita, nem para a prova ser feia, nem para o seu dia ser mais divertido. Né? A imagem está ali para você ler ela. E aí você vai fazer a mesma coisa que a gente falou com a parte do texto, né? Que é, terminou de ver a imagem, você vai ler a referência, você vai extrair a maior quantidade de informações que você conseguir a partir disso. Muitas vezes, o Enem é uma prova que no próprio enunciado, ele te interpreta a imagem. Então ele está falando assim, a imagem acima significa isso, isso e isso. Então, ter atenção. Se o enunciado te fez uma afirmação sobre o texto não verbal, você não vai discutir com o enunciado. Né? Você incorpora aquilo no seu escopo de conhecimento, e aí segue para a questão. Uhum. Legal. Tem muita gente querendo saber de memes. Vocês acham que é possível esse ano cair alguma questão de linguagem relacionada a memes, à internet? Tem essa abertura na prova? Eu acredito, assim, não sei se cairia exatamente a figura, a imagem, né? Mas pode ser que cobre o gênero textual, porque é um gênero novo, né? Tem sido recorrente na prova, na parte de linguagem, algumas questões que abordem as nossas tecnologias e como que essas tecnologias mudaram a maneira como a gente se relaciona com alguns textos, né? Então, qual a função social dessa tecnologia? Rede social, e-book, essa live que a gente está fazendo, tudo isso é texto. Então, tudo isso, de alguma maneira, pode ser avaliado. Então, o meme também poderia ser avaliado. Então vamos lá, pessoal, não dá para ficar no Twitter falando que está estudando memes, que não é certeza que isso vai cair na prova. Vamos lá que não vai dar para usar isso como desculpa. Mas vamos para mais uma pergunta aqui. Agora vamos falar de língua estrangeira, né? O Enem nunca deixa de cobrar a interpretação de texto em charges, letras de música, tanto linguagem coloquial, duplo sentido, né? Quais as dicas nessa parte de língua estrangeira que o aluno pode ter? Então, assim como nas outras disciplinas, né, de humanas, a língua estrangeira também visa muito a interpretação. Então, os enunciados, eles são em inglês, mas as respostas alternativas são em português. O que nos indica que, na verdade, o que ele quer cobrar é um uso bem cotidiano daquela língua. Então, não se preocupem em ficar traduzindo as palavras, porque o importante é ter uma visão da intenção daquele texto, qual a mensagem que aquele texto está passando, nada muito específico. Pegando um gancho, isso vale também para a prova de filosofia. O ano passado teve uma questão sobre existencialismo e caiu a palavra solilóquio, né, que tem a ver com monólogo e tal. E os alunos se desesperaram, eu não precisava saber o significado dessa palavra para resolver. O ano passado muita gente falou, nossa, precisa de dicionário para fazer a prova de filosofia, e na verdade não. Muitas palavras estavam lá, às vezes você não precisava delas, às vezes pelo contexto você entendia. Então, para a gente ter essa calma na hora que a gente encontrar na prova de filosofia uma palavra diferente, que é bem possível que aconteça. Vamos lá, pegando o gancho. Você já citou alguns autores aqui que podem cair na prova, mas o pessoal quer saber mais do que pode revisar para filosofia, para se preparar, que isso está gerando um pouco de nervosismo, né? Sempre fica aquela coisa, poxa, filosofia... Que é mais difícil, que é diferente... Então, vou dar 2 dicas a esse respeito. Aqui no Guia do Estudante, eu fiz, junto com o Fábio, o pessoal aqui da redação, um site de revisão de filosofia. Justamente com textos curtos sobre o que é mais importante de cada filósofo. Então, aqui mesmo no site do Guia do Estudante, vocês encontram isso facilmente. Tem alguns bons canais do YouTube também. Eu faço parte de um canal com muita gente chamado Se Liga Nessa História. Também tem vídeos legais para você revisar, rever, para dar uma tranquilidade, né, nesse momento. E são meus 2 conselhos para lugares onde a gente coloca, tanto no site quanto no canal, pontos mais importantes, que aparecem mais. O pessoal que está acompanhando a live, fica de olho nos comentários, que a nossa equipe está colocando os links
para vocês verem, o link dessa parte de filosofia, outros links interessantes para vocês se prepararem na prova. Então fica de olho aqui no comentário que toda hora a gente está postando coisa nova, tá bom? Vamos lá, agora em questão de ordem da prova, né? Vocês aconselham que a prova seja feita na ordem normal ou o aluno deve priorizar o que ele tem mais facilidade? É uma dúvida muito comum também, o pessoal está perguntando muito. Olha, quando eu estudei, eu lembro de um coordenador meu, quando eu estava no colégio, prestando vestibular, falar assim, faz a prova como ela aparece para você. Que eu acho uma coisa interessante, que aí vocês falam assim, sou bom em filosofia, então vou fazer filosofia primeiro. Aí filosofia está difícil. E aí dá uma desanimada. Então, não sei o que vocês pensam, mas... Eu ia falar a mesma coisa, assim, a gente às vezes acaba prestando, né, nós professores, prestando vestibular, e a experiência que eu tenho, né, desde aluno, inclusive como professor, eu prefiro fazer a prova da forma com qual ela me aparece. Eu acho que, inclusive, né, já que a gente está aqui pensando no Enem e não todos os vestibulares, o caso do Enem é pior ainda. Porque quando a gente corrige a prova, a gente leva um tempo até separar o que é história, o que é filosofia, o que é sociologia, o que é geografia. E é um tempo que talvez você não tenha ali para perder no momento da prova. Então, talvez você fazer a prova na ordem que ela te aparecer, né, não só te economize tempo, mas como também não fique te ligando e desligando chaves, né? Aproveitar que o Enem é uma prova mais... não chega a ser uma prova interdisciplinar, mas não é uma prova dura em relação às matérias, e, né, usar todos os subterfúgios que você tem, usar todas as ferramentas possíveis para responder cada uma das questões. Eu tenho medo disso. Às vezes você está lendo a questão de história e ele te trouxe uma coisa ligada à geografia. E aí você já se desespera, você fala, putz, eu não sei geografia, mas a questão é de história. Então, ter calma. Nesse ponto, fazer a prova na forma com a qual ela te aparece, eu acho que tem mais a te ajudar do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa é uma boa opção mesmo. E eu acho importante que o aluno, se ele não saiba, quando ele se deparar com uma questão que ele não saiba responder, vai para uma que você sabe, né? É melhor você garantir aquela que você sabe, porque o tempo é muito crucial no Enem, porque é uma prova muito longa, principalmente esse primeiro dia, né? Uma prova longuíssima. Então, vai para que você sabe, garante o seu ponto, né? Aquele que você sabe, e depois, sobrando tempo, volta para aquelas mais difíceis. Vamos para as perguntas do pessoal aqui novamente. Tem uma bem legal aqui da Vanessa Lira. Um abraço aí para a Vanessa. 100 anos que ocorreu a Revolução Russa. Vocês acham que podem vir questões sobre o assunto? Bem provável, né? Eu acho que é bem provável. Não é um tema recorrente no Enem. Então, assim, nos últimos anos não foi um tema cobrado, mas os vestibulares, de uma forma geral, adoram aniversários e ainda mais, né, esses aniversários de datas cheias. Então, como 100 anos, há uma grande possibilidade. De fato, é possível. Mas, reforçando, que não foi um tema abordado, né, nos últimos 5 ou 6 anos do Enem. Não lembro agora de cabeça, assim, mas eu sei que não foi uma coisa recente. Vocês teriam alguma outra aposta de datas ou fatos que pudessem cair também? Tem também os 500 anos da Reforma Protestante. Então, dá uma revisada em Lutero, Calvino, a ideia da ética protestante, o espírito do capitalismo, que é um tema que o vestibular gosta também. E aí ele já traz tanto a questão, né, da reforma, quanto uma questão de uma compreensão político-econômica mais recente ali. Pode ser até que acabe misturando com filosofia, com sociologia, né? Isso de perguntas relacionadas a fatos mais recentes, muita gente está perguntando aqui, igual a Gabriele Silveira, né? Ela quer saber quais... O que vocês acham de referência aos tempos atuais que podem cair, relacionando a fatos passados nas perguntas de história, uma preocupação que muita gente está tendo aqui. Vocês podem dar de dica também dessa preocupação? Então, eu acho que isso volta para a discussão que a gente teve ali no começo da live sobre a questão do jornal. Isso. Quando isso é cobrado de forma genérica, assim. Então, por exemplo, no Enem de 2015, que foi o Enem pós-eleições de 2014, todo aquele início, né, dessa polarização política na qual a gente vive, eles abordaram democracia. Eles pegaram um texto lá do Vernon e discutiram democracia na polis grega, né, especialmente na ateniense. Mas é um tema genérico, né? É um tema que, né, poderia cair todo ano sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma relação com a situação atual. Então, eu queria voltar a reforçar. Eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com essa questão atual, porque os temas do Enem são temas extremamente abertos, são temas extremamente genéricos. Então, no que diz respeito a isso, eu não acho que sejam grandes relações, coisas difíceis de fazer com a situação atual. Aline Costa, um abraço aí para a Aline, também está acompanhando a gente. Ela está fazendo
aquela pergunta que eu acho que resume o que todo mundo está sentindo agora. Qual a dica que vocês dão para manter a calma no momento da prova? Acho que confiar no que você estudou, entender que você deu o melhor de você. Mais importante, entender que todo mundo que está com você está no mesmo barco, está sentindo o mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente usa no dia a dia, né? Entender que está todo mundo sentindo o que você está sentindo também, que você não está sozinho e que é uma barra que todo mundo está enfrentando. E eu acho legal, cara, que na hora da prova, não tem nada que você possa fazer além da prova. E aí isso pode parecer, um primeiro momento, desesperador, mas se você entender que tudo que você precisa fazer naquele momento é aquela prova, e você não precisa se preocupar com o que você estudou ou o que você deixou de estudar, você não precisa se preocupar com o resultado dela, você não precisa se preocupar com a reação, às vezes, né, de quem tem pressão familiar em casa, você não precisa se preocupar com mais nada, pelo menos naquelas horas na qual você está sentado, eu acho isso reconfortante para o aluno. É importante ele entender, essa é a função dele na hora da prova, sentar, fazer a prova, acabar a prova, entregar ela e nada além disso. Isso já acalma bastante eles. Sabe que os filósofos estoicos, eles dizem que o segredo para a felicidade é você compreender que a sua ansiedade não vai mudar o que vai acontecer. A prova está lá, ela vai acontecer e entender que ela é um fato, é um destino, né? Como eles diziam. E pensando agora, trazendo a questão da forma como a prova é apresentada, eu acho importante também os alunos entenderem a hora que eles estão muito cansados. Né? Porque vai ter uma hora, e eu sempre brinco com isso, vai ter uma hora que você vai ler o mesmo enunciado 5 vezes e não vai entender. E aí talvez, ao invés de ler a 6ª, a 7ª e se desesperar e falar, eu não consigo entender, eu não estou conseguindo mais perceber, para, respira fundo, conta até 10, sim, não conta até 1000, né? Não vai dar tempo, mas conta até 10 ali, que vai ficar numa boa, e você volta e lê de novo. Vai ser uma prova difícil nesse sentido, né? Você vai ler muita coisa durante muito tempo. Então, às vezes, pequenas, muito pequenas, breves pausas, você consegue, né, voltar um pouco a sua atenção, voltar um pouco, respirar um fundo e voltar a ler numa boa ali a prova. E a resposta está ali, né? Tá ali, em algum lugar. Tá ali. Bacana. Para a gente fechar, que nosso tempo está chegando aqui no fim, né? Queria que cada um de vocês desse uma dica final, tanto sobre a prova num contexto geral, quanto falando aí das áreas de vocês, das áreas de humanas, de linguagem. Então, vamos fechar com uma dica de cada um. Bom, então, não esqueça, em primeiro lugar, que tudo que nós sabemos de filosofia, a gente sabe a partir de leitura. Tá? Tudo que eu sei lendo textos. E são esses textos que vão aparecer lá. Então, mesmo que caia alguma coisa que você não conheça, que você não tenha visto, isso não significa, e no Enem não significa mesmo, que você não possa resolver a prova. Que você não possa, inclusive, aprender com a prova. Né? Nessa época que a gente está fazendo revisão nos cursinhos pré-vestibulares, eu falo para eles assim, aprenda a aprender com a questão. Isso vale agora, nessa época de revisão, isso vale na hora da prova também. Para a parte mais específica, assim, de linguagens, o reforço mesmo é em relação à atenção ao comando do enunciado. Eu acho que se tem uma dica principal para o Enem é essa atenção. Então, ficou em dúvida entre duas, volta para o enunciado, procura o comando da questão. Geralmente, ele vai te indicar onde que essa resposta está no texto. E acredito que isso vale para as outras disciplinas também, de humanas. Com certeza, sim. Eu acho que a principal dica para a prova de história é entender que é uma prova na qual, se você tiver um conhecimento básico sobre o conteúdo de história e uma boa capacidade de atenção, interpretação de texto, calma na hora da prova, você tem uma chance altíssima de gabaritar. Diferentemente de se você chegar lá, às vezes, decorada toda a matéria na sua cabeça, mas não conseguir ali na hora ler o enunciado com atenção, não ler o comando com atenção, a sua chance, às vezes, de desperdiçar questões que você sabe é muito grande. Então, eu sempre digo isso para os alunos. É a prova de leitura, calma e atenção. Não tem uma dica melhor do que essa. Bacana, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui acompanhando a live adorou e está se sentindo super mais calmo também depois dessas dicas de vocês. Infelizmente, não deu tempo de responder as perguntas de todos, mas eu vou deixar aqui um abraço para todo mundo que participou. Aqui a Nádia Cristina, Júlia Faria, Elisângela Mello, o Gustavo Kalov, o Lucas Mendes, Guilherme Komiyama. Nós estamos colocando os links nos comentários para tirar as dúvidas de vocês. Então, assim que acabar a live, fiquem de olho nos links que estamos colocando. Dê uma olhada também no site do Guia do Estudante, tem muito conteúdo bacana lá para ajudar vocês. E amanhã tem live de novo, o tema é redação. Então, se você está com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, a gente vai aprofundar mais no tema. Então, fique de olho.
mesmo horário aqui na fanpage do Guia do Estudante, 8 da noite. Avisa seus amigos, compartilha aí no grupo da escola, chama todo mundo para assistir e participar com a gente, tá bom? Ao longo de toda a semana, acompanha aqui a página do Guia do Estudante. Valeu, um grande abraço, pessoal!